fase do estudo, nessa caminhando com Jesus, falando sobre tomar a cruz, sobre negar a si mesmo, e a gente entendeu que negar a si mesmo é aquilo que eu tenho e que Jesus não tem, eu não posso ter, então tenho que tirar de mim. Tomar a cruz é aquilo que Jesus tem e eu não tenho, eu preciso passar a ter. Qualquer coisa eu vou para o outro sem fim, manual mesmo, sem identidade. E então a gente vai terminar, se Deus permitir, hoje a gente vai terminar de falar sobre perdão. A gente vai terminar de falar sobre perdão. Vou deixar aqui de reserva, porque qualquer coisa eu passo para o outro. E na semana passada, nós falamos uma parte do perdão que no final Jesus fala sobre considere publicano ou gentil. Quem lembra o que é isso? Considere publicano, gentil. A gente falou na semana passada. Quem lembra, quem lembra? Dole duas. Quem lembra? Uma pessoa que não é cristã, não se converteu, não nasceu de novo. Isaías está devendo uma caixa de bombom a Jéssica, tá? Porque não acertou, ela lembrou, então sabe a sua, tá, galera? Então a gente vai lembrar. Vou pro outro, filho. Vou dar a última forma nele. Ou continuo. Então a gente vai lembrar que nesse ponto nós paramos e eu vim lendo versículo por versículo e caminhando nesse raciocínio. Então hoje nós vamos lá. Gente, eu fui para Campo Grande sem óculos, achei que também tivesse perdido esse, porque o outro eu já perdi também, né? E aí achei que tivesse perdido hoje, mas ele estava aqui na igreja guardadinho, ó, os anjos guardaram aqui e não me contaram, né? Mas graças a Deus. Vamos lá, verso 21. Então Pedro, aproximando-se, lhe perguntou: Senhor, até quantas vezes pecará meu irmão contra mim e eu lhe perdoarei? Até 7? Jesus lhe respondeu: não te digo que até 7 vezes, mas até 70 vezes 7. Algumas traduções, inclusive uma tradução que eu mais indico hoje, que é a NVI, ela vai também ter em algumas delas uma nota de rodapé, onde em vez de estar escrito 70 vezes 7, vai estar escrito 77. E isso cria em algumas pessoas algumas dúvidas. Poxa, a pessoa errou na hora de traduzir, ou então qual que é o correto? É 70 vezes 7 ou 77? Mas, se eu não me engano, foi no domingo, na escola dominical, eu estava trazendo a dificuldade que é você pegar um idioma, uma língua, e você traduzi-la literalmente para o outro idioma. Por exemplo, vocês sabiam que a palavra saudade só existe em português? Em nenhum, não se traduz saudade. Essa expressão, essa palavra, com todo o sentimento, conotação que ela tem para a gente, ela não se encontra em nenhuma outra língua do mundo. Então, para você pegar o exemplo, saudade, e fazer com que todo o sentido dela tenha no espanhol, que aí é uma língua que eu sei um pouquinho, né? O inglês eu já não tenho que pular, não tenho que tocar com outra pessoa, mas você tem que escrever quase um texto para fazer a pessoa lá entender qual é esse sentimento que a gente tem, que a gente chama de saudade. E quando eles usaram a palavra que aqui é traduzida, ela tem os dois significados. A mesma palavra, ela serve para 77, como serve para 70 vezes 7, uma mesma palavra. E aí que pode perguntar, quer dizer, vou melhorar, então eu pergunto para vocês: se tiver 70 vezes 7 ou 77, muda alguma coisa? Então, porque o que vale é o ensinamento que está sendo tratado nesse texto, independente da quantidade de vezes. Até então
negócio de ceder para Jesus. Então eu tenho que perdoar 7 vezes. Por que vocês acham que Pedro fala que, se o irmão pecar contra mim, são 7 vezes que eu tenho que perdoar? Por que vocês acham que Pedro usa esse número, essa quantidade de 7? Então, vou abrir um parênteses rapidinho. Essa cultura que a gente tem do 7 da perfeição é errada. 7 significa algo completo. E completo nem sempre é perfeito. Mas é algo que começou e terminou. E aí é 7. Pode ser. E aí eu vou indicar que isso esteja na cabeça também de Pedro. Mas é algo mais do que isso. Quando nós lemos antes, quantas vezes que o texto diz que está escrito, que a gente leu semana passada, que a gente tem que tentar reconciliação? Não, no texto que a gente leu de Mateus, lembra? Primeiro vai ter com ele. Quantas vezes? 1. Depois leva 2. Depois leva para onde? Deu quantas vezes? Por quê? Porque na cultura dos judeus, 3 significa aquilo que você... ninguém pode acusar de você não ter tentado, de você não ter se esforçado. Isso não é só com perdão, isso é em todas as áreas. Olha, eu fui lá chamar a Rita, bem na mão, fui lá chamar a Rita porque tinha um compromisso com a Rita e chamei 3 vezes. Se eu conto isso para qualquer pessoa, sendo judeu, ninguém vai me culpar de nada, porque 3 vezes olha só, tentou o suficiente, se esforçou para fazê-lo. Então Pedro, ele quer ir além dessa cultura, ele quer ser melhor do que isso, ele quer ir adiante. Repito, entendeu isso? Não nego a possibilidade de ele ter tirado o 7 desse pensamento de que, olha, eu fui lá naquilo que é completo. Não nego. Mas o que Pedro quis fazer é ir além do que o povo tinha como costume, daquilo que é insistente, daquilo que persevera. Então Pedro vai e fala 7 vezes, todo mundo. Aí vem Jesus, não te digo que 7. Mas ou 70 vezes 7 ou 77, que vai ser muito além dos 7 que Pedro está se achando o bambambam. E vem Jesus e fala: "Ih, Tolinho, tu não entendeste nada." E aí vocês lembram da outras passagens que a gente falou de Lucas, que a gente falou de João, que o perdão é algo contínuo, constante, permanente, a busca do perdão. Então, antes da gente prosseguir, eu quero fazer uma pergunta, antes de prosseguir no texto. Perdão, ele é emoção? Perdão é uma decisão. Porque, olha só, Jesus vai dizer, lá em Mateus, vai dizer que a gente tem que orar pelos que nos... Alguém no seu juízo normal faz isso? Isso é masoquista. Falou no juízo normal, porque a gente não tem nada de normal. Agora, se esse sentimento de que alguém que me persegue, eu vou orar, e ele não está preso somente aqui, ele nasce de mim, isso na verdade vem de nós. Vou tentar melhorar. Eu decidi, porque eu aprendi que tenho que orar pelo Joaquim que me arrebentou. Ele me persegue, mas Jesus me ensinou que eu tenho que orar por ele. E chega, aí eu faço onde? Pela razão, porque eu sei que tem que ser assim. Mas chega um momento que isso sai, não só porque eu sei que tem que ser, mas sai naturalmente, se quiser, do coração. É porque eu fiquei masoquista? É porque então? Porque o Espírito trabalhou em nós, é o Espírito falando por nós, é o Espírito nos dando o próprio caráter que Ele tem. Para Deus.
que eu estou querendo dizer é que todo início, ele não é pela emoção. Porque quando é emoção, é igual Coca-Cola, né? Para aqueles que bebem. Só abre a Coca-Cola, ela faz. Aí tu deixa aberto. Daqui a pouco a emoção foi embora e o ódio, a raiva, o desejo de vingança vai vir cheio de fome, vai vir igual descrente, né? Cheio de fome. E não, mas quando na nossa razão a gente começa a compreender que eu desejo, porque isso é o caráter de Cristo, porque Cristo é assim, e quando isso praticado, a Bíblia fala que a gente passa a ter o caráter de Cristo, a gente passa a ser cheio do Espírito, que é algo que a gente vai falar quando a gente falar sobre isso, ser cheio do Espírito, falar sobre o que significa de fato isso, e vai chegar um momento que vai ser racional, mas não vai ser mais a razão que vai te ordenar, isso vai fluir, porque o Espírito agora que te domina, que te instrui, que te orienta. Entendeu isso, gente? Ficou claro ou não? Fala, Gabriel, está com a carinha de que ficou muito claro, não? Ficou claro? Ficou? Porque, gente, o começo não é emocional, não pode ser. O começo ele é racional. Mas a gente buscando isso em Deus, vai chegar a hora que o Espírito vai falar: agora eu tenho espaço, agora eu sou Senhor nessa situação. Esse dito cujo agora abriu a mente e o coração para mim, e eu vou fazer isso fluir de maneira natural. Então, rapidinho, como uma pessoa na Bíblia que tem antes e depois que você poderia se enquadrar nessa parte de não querer se vingar, de liberar perdão. Qual o primeiro? Paulo. O que Paulo era? Perseguidor da igreja. Tiro, pancada e bomba. Atos 7, ele está lá, não somente dando o consentimento, mas ele que era o manda-chuva do apedrejamento de Estevão. Depois o cara vê assim, doce, a ponto de falar assim: se eu fiz mal a alguém, que vocês me perdoem, né? Perdão para ele fluir assim de maneira natural, mas a gente sabendo que é espiritual, mas natural, porque a natureza dele não era mais aquela, mas era aquela natureza que ele dizia: não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Então isso fluía de maneira natural. Agora minha pergunta: se é racional e não emocional, como que eu faço para que isso seja uma realidade minha? Vou melhorar. Você ficava naquele silêncio. Então vamos lá. Eu disse que começa com a razão e chega em determinado momento que o próprio Espírito vai fazer isso fluir da gente de maneira natural. Se começa com a razão e o desejo, a esperança é que depois flua dessa maneira, qual é o processo para que isso aconteça? Querer. Mais que querer. Praticar com oração, falando: quero renunciar a mim, quero tomar a cruz, e exercitando toda vez que isso acontecer. Então, perdão é caráter de Deus. Amém? Você deseja perdoar como Deus? Então a gente tem que estar preparado para acontecer maldito, né? Isso é, falarem mal da gente. A gente tem que estar preparado para ser caluniado, para tomar volta dos outros. Senão, como que você vai perdoar como Jesus perdoa? Entende o que eu estou querendo dizer, gente? A gente vai terminar em um período de falar sobre perdão hoje. A gente está em visto o processo de tudo como que é. Todavia, não adianta eu saber aqui e não querer viver isso. E se eu vou viver isso, Deus vai me colocar em situações que eu tenho que exercitar isso. Do contrário, como que você vai saber se isso virou uma realidade na sua vida? Aí, mas quando acontece com a gente, o que a gente faz? Alimentar mais ainda as situações que vem junto
É uma realidade, assim, indiscutível o que você está dizendo. Mas onde eu quero chegar, eu quero tentar aguçar sem eu mesmo responder. Então vamos lá. Eu dei um prejuízo no Agilson. Dei um prejuízo no Agilson. Agilson tem toda essa consciência cristã bíblica sobre perdão. Amados, óbvio que há casos e casos de reação. Mas normalmente, Agilson ele me ajudava muito. Eu fiz isso com ele. Qual vai ser a primeira coisa que a gente vai falar, pensar? Não ajudo mais. Mas antes do ajudo mais, ajudei tanto ele e agora ele faz isso comigo. A primeira coisa que a gente faz, a gente se coloca de vítima, de pobre coitado, de injustiçado. Mas lembra que a gente tem aprendido que perdão é entender que o outro que está em situação de miséria espiritual, miséria humana, isso é, quem precisa ser perdoado, quem precisa ser perdoado é alguém que está fora de quê? De Deus, está fora do Espírito, está caído da graça de Deus. Porque é por isso que eu que ligo a ponte até ele. Lembra Lucas 17? Se tu vais colocar a tua oferta e te lembrares que tem alguém que tem algo contra você. Você não tem nada a ver, o outro lá não sei porquê. Você estava com batom naquele dia que o canal gostou e está com o bico desse tamanho. E você souber que isso é realidade, deixa a tua oferta, vai até ele e reconcilia-te com ele. Depois vem e oferece a tua oferta. Porque sou eu que estou buscando alguém que se perdeu. Sou eu que estou buscando ser um instrumento daquele que precisa ser restaurado. Então, quando eu compreendo que perdão é resgatar o outro, trazer o outro para a vida, trazer o outro para Cristo, trazer o outro para o convívio, eu não vou ter a reação como o exemplo que eu dei agora. Eu não vou pensar assim, olha, caramba, ajudei tanto ele, faz isso, eu vou entender assim, caramba, ajudei, ele não entendeu o que é o Evangelho, ele não entendeu o que é o amor de Deus, ele não entendeu o que é a graça de Deus. Mas se Deus quer ser revelado em minha vida, pelo aquilo que é caráter dele, que é o perdão, eu vou até o Evangelho para poder me reconciliar com ele e perdoá-lo. Então vamos lá. Não vai ser bom. Por que não é fácil? Você é prejudicado, não. Agora, quem foi mais prejudicado? A pessoa ou Jesus que morreu na cruz pela gente? Então, mas isso por que é difícil? Lembra de negar a si mesmo? Porque o nosso eu, ele vai falar assim, a pessoa não quer fazer isso comigo. O nosso eu, ele fala mais alto. Não é o Espírito que fala mais alto. Por isso que é negar a nós mesmo, negar o eu. Porque o eu, ele não quer perdoar. O eu vai olhar para si mesmo e vai falar assim, eu não mereço isso. É injusto isso que está fazendo comigo. Mas quem está falando? É Deus? É o eu. É o self que está falando. E quando é o eu falando, o Espírito ele não tem vez. Agora quando o eu morre e deixa o Espírito falar, o Espírito vai falar mais dele. Eu amo. E ele está todo perdido. Tenha misericórdia do Evangelho e vai lá perdoá-lo para que ele volte a ter vida pela minha graça. Consegue entender? Não estou dizendo, por favor, que seja fácil. Eu estou pegando a fala da senhora, aproveitando para dizer que isso é uma decisão que, quando praticada, ela vai fluir. Ela vai acontecer. Agora, se eu não entendo que a decisão em mim, logo eu não vou praticar, porque muita gente acha, não, agora eu entendi como é que é, mas o Espírito vai ter que falar comigo. Se a palavra não é suficiente para falar com a gente, eu não sei mais o que vai ser.
Porque a gente acha que tem que ter uma revelação sobrenatural para ir falar o nome dele. Não, a palavra está dizendo que é assim. Quem que revelou a palavra? Quem que inspirou os homens? O Espírito de Deus. Então quem está falando? O Espírito de Deus. E nesse caso é Jesus falando. Nesse caso especificamente está Mateus contando que é um diálogo entre ele e Pedro, que lá em Mateus 16 ele tinha dito que para Pedro: sobre essa pedra edificarei a minha igreja. Te dou as chaves, e a gente falou sobre as chaves as 2 vezes. Amém? A gente pode avançar? Pode, gente? Pode ter alguma pergunta? Então vamos lá. E aí, olha só, a partir do 23. Por isso o reino dos céus pode ser comparado a certo rei que quis ajustar contas com os seus servos. E começando a fazê-lo, trouxeram-lhe um que lhe devia 10.000 talentos. Não tendo ele com que pagar, o seu senhor mandou que ele, sua mulher, seus filhos fossem vendidos com tudo o que tinha, para que a dívida fosse paga. Então aquele servo, prostrando-se, o reverenciava, dizendo: Senhor, seja generoso para comigo e tudo te pagarei. Então o senhor daquele servo, movido de íntima compaixão, mandou-o embora e perdoou-lhe a dívida. Saindo, porém, aquele servo encontrou um dos seus conservos que lhe devia 100 denários. 100 denários, o nome já está indicado, é um dinheiro que você ganhava por dia. Então era um soldo de 100 dias trabalhado. O que o cara deveria antes, eu não vou trazer aqui, porque acho que não vai enriquecer tanto, mas está dito que ele teria que vender a própria família e tudo que ele tinha para pagar a dívida. Era mais ou menos, se fosse fazer hoje no salário do dinheiro atual da gente, era mais ou menos 110 a 112 anos trabalhando para poder pagar a dívida que ele tinha. Isso é, ele não ia nem conseguir viver para pagar o que ele devia. Ele outro devia quantos dias de trabalho? 100 dias. Ele foi perdoado com a dívida que nem a vida dele trabalhando para ganhar um denário, que era a moeda diária, ele conseguiria viver para pagar. Ele é perdoado. Ele encontra um empregado dele que devia 100 dias de trabalho. E olha o que ele faz. Lançando mão dele, sufocava-o, dizendo: paga-me o que me deves. Então seu companheiro, prostrando-se a seus pés, rogava: seja generoso para comigo e tudo te pagarei. Ele, porém, não quis. Antes foi encerrado na prisão, até que saudasse a dívida. Vendo os seus conservos o que acontecia, entristeceram-se muito e foram relatar ao seu senhor tudo o que sucedeu. Então seu senhor, chamando-o, lhe disse: servo malvado, perdoei-te toda aquela dívida, por que me suplicaste? Não devias tu igualmente compadecer-te do teu companheiro, como também eu me compadeci de ti? Assim, polarizado, o seu senhor entregou os verdugos, até que lhe pagasse tudo que devia. Assim nos fará também meu pai. Está vendo isso para meu pai? Então está falando de Deus em relação a gente, né? Tal qual está lá em Mateus 6, quando vai falar sobre o Pai Nosso. Assim nos fará também meu Pai Celeste, se de todo o coração não perdoardes cada um a seu irmão as suas ofensas. Isto é, somos nós diante de Deus. Não temos como pagar a dívida. A dívida é impagável. Não há sacrifícios, não há esforços que paguem todos os nossos pecados em relação à santidade de Deus. E aí, como homem nenhum nunca conseguiu fazê-lo, como nenhum cabrito, nenhum bode, nenhuma ovelha, nenhum pombinho, nenhuma rolinha em sacrifício conseguiu fazer com que nossos pecados fossem perdoados de uma maneira definitiva, porque quem lembra do Velho Testamento, todo ano o sumo sacerdote ia lá, entrava no lugar do Santo dos Santos,
para oferecer sacrifício para perdão do pecado de todo o povo, mas ele mesmo não podia sair pecado. Ele, quando entrava, ele tinha uma cordinha amarrada no seu pé, tinha um sininho no seu pescoço, porque enquanto que ele estivesse vivo, o sininho estava tocando. Sininho parou de tocar, nessa capetinha quer dizer, morre, né? E ninguém podia entrar no lugar santo do Santo, do Santíssimo, então tinha que puxar pela cordinha. E aí o escritor de Hebreus vai dizer, falando sobre Jesus, ele não tem necessidade mais de oferecer sacrifício, porque ele, sendo santo, se ofereceu a si mesmo, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E aí vem o Pai e envia o Filho e perdoa todo mundo. E olha que a gente continua vacilando toda hora, todo dia, e ele continua perdoando. Aí ele chega para a gente, que foi o quê? Nós fomos perdoados numa dívida que não tínhamos como pagar. Poderíamos viver 500 mil anos, não pagaríamos, porque continuaríamos pecando. Então essa conta não fecha nunca. Aí vem ele e vira para Joaquim: Joaquim, você recebeu o perdão, agora perdoa a miséria. E Joaquim vai falar: não perdoa. Não, ainda vai bater o pezinho do perdão. Aí vem Deus e lembra lá dos Hebreus, ou qualquer coisa cair na mão do Deus vivo. Se tu não perdoares, nosso Pai também não perdoará. Olha o que ele fala. Fala que o Pai, eu vou ler para a gente gravar isso aqui. Vai dizer assim nos fará também o Pai Celeste, se de coração, isso é, no íntimo, de sinceridade, verdadeiramente. Então não é nada. Tem que algumas pessoas que falam assim: mas perdoou da boca para fora. Gente, não existe. Ou perdoou ou não perdoou. Não tem perdoou na boca. Tu não perdoou, apenas verbalizou, apenas fez um teatro, apenas encenou. Ou perdoou ou não perdoou. E Jesus, para deixar as coisas bem claras, sabendo que o homem é dissimulado, que o homem usa máscara, daí vem a palavra hipócritas, hipocrisia, sabendo que o homem é hipócrita, se não perdoar de todo o vosso coração, o Pai vai te lançar até que tu possas pagar a dívida. Mas dá para pagar a dívida? Então a gente vai ficar preso só quanto tempo? Eternamente. Se não tem como pagar, e é até pagar, acabou. O interessante que eu acho no meio evangélico é que a gente pega coisas que fazem parte do evangelho, mas elas não são os fundamentos do caráter de Cristo. E a gente valoriza muito essas que não são fundamentos do caráter de Cristo. Vou te dar um exemplo. Dons espirituais são bíblicos? São, gente? Os dons espirituais, amém? São bíblicos. Lá na frente, repita, a gente vai falar sobre eles. Dom tem a ver com o caráter de Jesus? Dom tem a ver com o caráter de Jesus? Não, porque dom não é caráter, não é manifestação do poder de Deus. E poder não é caráter. Caráter de Deus é amor, misericórdia, compaixão, justiça, perdão, graça, bondade, benignidade, longanimidade. Aquilo que a gente também vai estudar aqui, vai falar lá sobre o fruto do Espírito. Lembra? 9 frutos que estão lá: mansidão, bondade, alegria, paz. Tá lá. A gente vai falar sobre ele. Mas a gente gosta muito dos dons. Mas quando chega no perdão, a gente fala: poxa, é difícil. Ser longânimo, que a gente vai falar quando chegar lá em Gálatas. O que é longânimo? É não desistir nunca. É uma paciência em insistir em restaurar, resgatar, ser bondoso para com o outro. Por isso que vai dizer que Deus ele é longânimo, porque se não fosse, já tinha destruído a gente há muito tempo, né, atrás. Isso é, o que eu quero dizer é que
fazer a gente negar a nós mesmos. Vai ter que machucar a gente. Vai ter que transformar a gente. E aí, pegando o texto de Mateus 16, vai ter que fazer a gente negar a si mesmo e tomar a cruz. Então, tendo em conta isso, a gente tenta passar por cima, a gente dá um pulo. E aí a religião, não no caso da metodista, mas tantas outras instituições vão falar, não, tu tem que mudar o teu corte de cabelo, tu tens que mudar a tua roupa, tu tens que mudar o batom que tu estás usando, olha, tu não pode faltar a tal reunião, porque essa reunião é imprescindível de Deus, olha, de maneira diferente, tudo que tem a ver do lado de fora, mas aquilo que é do lado de dentro, que tem a ver negar a si mesmo e tomar a cruz, a gente vai tentando saltar, deixa para depois, pula, e aí a gente quase não prega, a gente quase não querer, né? Quantas vezes a gente orou, Senhor, me ajuda a orar pelos meus inimigos? Quantas vezes a gente orou, Senhor, me ajuda a bendizer que me maldiz? Quantas vezes? Por quê? Porque isso, a gente olha para, nós olhamos para nós mesmos, e nós mesmos, aí voltando à fala anterior, o nosso eu, o nosso self, vai falar, não, aí não, isso é demais. Mas esse é o caráter de Cristo em nós. Isso é imagem e semelhança de Deus. Vamos lá, porque tem meia hora. Alguém quer falar alguma coisa? Quer falar? Então vamos lá. Acerto que fala de Noel. Pode ser virtual. Vou falar agora que foi. É difícil, né? Duas coisas, né? Primeiro, o que está acontecendo hoje não tem nada com ele, não. Temos procurado também, não tem nada, não. Aí leva assim. E uma vez, depois de um estudo sobre perdão, eu estou comigo assim. Para mim, essa parte da Bíblia pode rasgar e profundo. Uma pessoa próxima a gente, eu não lembro qual é o hino, vai ter uma música que fala sobre perdão. Mas qual era a parte? Então, tem uma parte da música que vai falar sobre o perdão, que no ministério de música de uma determinada igreja, uma pessoa próxima a gente, quando tinha que cantar isso, ela não cantava. Presta atenção, Joaquim, fazia parte do ministério de música, dizendo-se cristã, é cristã, representante de Cristo, tem que olhar para mim e acharem Cristo em mim. Aí eu estou lá na frente. Não, faz parte. Aí, mas quando ia falar sobre perdão, não, nem cantava, nem a pessoa nem ia lá na frente, porque assim, é uma pessoa muito próxima da minha esposa, e ela nem ia, mas as outras músicas ela ia e cantava, se bobear, chorava, se arrepiava, né? Mas por que eu estou querendo dizer isso? Porque a gente acha que dá para escolher ter o caráter de Jesus ou não. E as outras coisas, elas se tornam mais fáceis do que renunciar a nós mesmos e tomar a cruz. E a gente está vivendo isso de maneira assim, muito gigantesca na nossa vida. Quando eu digo nossa, sempre falei isso, não estou falando daqui, estou falando de maneira geral, na nossa vida de fé. Porque o que Jesus falou é o seguinte: como o Pai me enviou, eu vos envio a vós. E quase todo mundo, ou quase, quando fala como o Pai, vai pensar nisso, na manifestação do poder, vai pensar nos milagres, na cura, na autoridade para contra demônio. Tudo isso faz parte. Mas se tu lembrares do texto, ele começa orando no Mateus 17, em João 17, dizendo: assim como eu e o Pai somos um, que eles sejam
Como eu, Pai, nos amamos, que eles amem uns aos outros. Ele vai falar o tempo todo de amor, de caráter, e depois ele vai falar no capítulo 20, 21, como o Pai me enviou, eu vos envio a vós. Mas essa parte desse povo de caráter, de ser representante de Cristo, a gente pula, ou a gente tenta pular. Mas se a gente leu aqui, e se a gente voltar lá no Pai Nosso, que está no céu, lá no finalzinho vai dizer que se nós não perdoarmos uns aos outros, nós também não seremos perdoados. Gente, se isso não é sério, eu não sei mais. Se isso não for uma maneira, eu não sei mais o que é. Porque está Jesus dizendo em Mateus, lembra de bons versículos que a gente já passou falando sobre perdão nessa caminhada? Aí presta atenção, ele fala tudo isso ensinando sobre perdão. Aí agora ele chega no capítulo 19, no capítulo foi o homem que criou, que na Bíblia não tinha isso, era uma coisa só, no original não tem. E ele vai falar assim, tendo concluído estas palavras. Que palavras? Falando sobre perdão. Tendo concluído, acabando de dizer essas coisas, Jesus saiu da Galiléia e se dirigiu para o território da Judéia, além de Jordão. Seguiram grandes multidões e curou-as ali. Então vieram a ele os fariseus para testá-lo e perguntaram: é lícito ao homem repudiar sua mulher por qualquer motivo? Respondeu-lhes ele: não deixe que o princípio criador os fez macho e fêmea, e disse: portanto, deixará o homem pai e mãe, e se unirá a sua mulher, e serão os dois uma só carne? Assim já não são mais dois, mas uma só carne. Portanto, que Deus ajuntou, não separe o homem. Perguntaram, então por que mandou Moisés dar carta de divórcio e repudiar? Respondeu-lhes ele: Moisés, por causa da dureza dos vossos corações, nos permitiu repudiar vossas mulheres. Mas no princípio não foi assim. Eu lhes digo, porém, que qualquer que repudiar sua mulher, não sendo por causa de prostituição, e casar com outra comete adultério, e o que casar com a repudiada também comete adultério. Disseram-lhe os discípulos: se essa é a condição do homem relativamente à mulher, não convém casar. Ele, porém, diz: nem todos podem exercer este conceito, mas só aqueles a quem é concedido. Pois há eunucos que nasceram assim, outros foram feitos eunucos pelos homens, e há eunucos que se fizeram eunucos por causa do reino dos céus. Quem puder aceitar isso, aceite. Vamos lá. Eu não vou entrar aqui em toda a explicação da época de Jesus, de todos os ensinamentos sobre casamento e sobre divórcio. Por quê? Só para vocês entenderem, mulher não tinha direito de se divorciar. Está falando de uma época totalmente machista, onde é o homem, por favor, machista não nesse conceito que a gente tem hoje, tá? Não é um conceito de aquele que maltrata a mulher. Se a gente for pegar a história da Bíblia, no Velho Testamento a gente vê muitas mulheres sobressaindo. A gente vai ver que quem sustentava a Jesus eram as mulheres. As primeiras que vemos no Brasil são quem? Mulheres, elas que vão anunciar. Não é isso. Estou dizendo aqui que quem tinha a palavra na cultura era o homem. Todos os direitos de escolha, de decisão era dado ao homem. Isso é só para a gente ter uma ideia, mas não é isso que eu quero entrar. Mas o que eu quero fazer, a pergunta que eu quero fazer é: por que quando, assim é o que eu creio, tá? Porque quando Mateus ele escreve isso, ele não ficou assim. A Bíblia diz que a gente teve o Espírito Santo que guiou esses homens para escrever a Bíblia, amém, amados? Todo mundo que. E Paulo vai falar isso para Timóteo. Toda a Escritura de divina inspiração. Então, a gente não crê que foi o homem, ainda que Deus tenha usado o homem, não foi o homem por si só que fosse a fim de escrever um livrinho. E, poxa, estou com uma ideia boa na cabeça. Então, eu quero crer que a maneira que acontece
seja o Espírito Santo que vai guiando Pedro. E Pedro ele vai falar de divórcio só depois de falar sobre perdão. Por que Pedro faz isso? Por que, gente, Pedro faz isso? Manter o casamento, porque foi perdoado. Gente, quem aqui é o casal mais antigo? São vocês e o Manuel? Mael, quantas vezes o senhor nessa caminhada perdoou, gremiu da Elza? Dá para contar? Eu acho que já passou dessa piada da Mercedes. Se não houvesse perdão, vocês estariam casados? Não. Por que Pedro, e aí a gente vai ter o Espírito, como Pedro, para falar sobre o divórcio depois do perdão? Porque se a gente não estiver preparado para perdoar, e eu falo solteiros, se não está preparado para perdoar, não case. Não case. É sério o que eu estou falando. Porque se tem um lugar que diuturnamente você vai ter que exercer perdão, é no casamento. Preste atenção, a gente tem aqui pais e mães. Quando vocês têm que perdoar os filhos, é igual quando a gente tem que perdoar o cônjuge? Não. O filho você nem percebeu, o negócio já saiu. Agora, quando me lembra na família, meu Deus do céu, me ajuda, senão essa lascou na cabeça dele, me ajuda. É uma decisão de perdoar o filho, já sai abraçando, passou 30 segundos, nem lembra mais, o negócio quase nunca entra no coração. Mas quando fala de marido e mulher, é uma decisão diuturna. Por isso que Jesus está falando, foi por causa da dureza dos vossos corações. É porque o teu coração é duro. Se fosse um coração que nega a si mesmo, se fosse um coração que toma a cruz, se fosse um coração sensível ao amor de Deus, não precisaria. Amados, eu estava até falando, isso foi com a minha filha esses dias, não lembro, isso foi, a Alessandra também estava junto. Não foi com minha filha, não lembro por que foi. Se eu errar. Eu já aconselhei, graças a Deus, assim, muitos casais. Eu já aconselhei casal de falar assim, ó, já tentei com tantos pastores, foi contigo? Com tantos pastores, e se não der certo com o Senhor, não tem mais jeito. Graças a Deus estão casados até hoje, tem netos, são puxa-saco dos netos pra caramba, como quase todos os avós são. Tá indo, Isaías é tão puxa-saco, mas tão, que estavam viajando, precisava de alguém para olhar assim. A Alessandra ama a criança, uma hora a Alessandra falou, deixa com a gente. As 2 vezes que falou, deixa com a gente, ele não levou, ele fechou a oficina e foi olhar assim, com rápido, não deixa com a gente. Então, os avós são assim. Eu estava contando, foi para a Rebeca mesmo no almoço, eu estava dizendo, só teve um casal, porque assim, eu não consegui ser instrumento de Deus para eles restaurarem, mas quando eu soube, não foram eles que me procuraram, quando eu soube, porque são 2 amigos que eu conheço a minha vida toda, quando eu soube que já estavam separados. E aí eu tentei entrar na história, ligando para um, ligando para outro, aí um queria, mas o outro falou assim, não quero uma vez, e não consegui mais. Mas todos os outros, graças a Deus, estão juntos até hoje, para a glória de Deus. E o segredo sempre foi o mesmo. A história pode ser diferente, as causas podem ser diferentes, mas se tu negas e busca entender o outro, perdoando o outro, a restauração ela acontece. Então não é à toa que o Espírito ele vem falando sobre perdão em todas as áreas, para chegar no casamento e dizer, olha, se você
tivessem aprendido tudo que eu falei até agora, nenhum casamento acabaria, nem adultério. Esse eu não aconselhei, eu só fui ouvinte. Eu trabalhei com um rapaz e que a gente é muito amigo, muito nisso, assim, hoje a gente quase não se vê, até porque eu estou em São Mateus, ele está lá em Campo Grande. E aí, a esposa dele, ela era das Mandinas, e a esposa dele se converteu. Olha só como Satanás é assim. E esse meu amigo, um cara tranquilão, casa, trabalho, casa, sempre assim. Aí a esposa se converteu. O que aconteceu? O dito cujo arrumou uma perninha lá fora, gastou dinheiro pra caramba, prejudicando a própria família, e até que chegou até mim, ela me ligou para desabafar, para pedir orientação, para eu poder, né, dar umas direções, estar orando. Amados, e eles se converteram, estão firmes hoje, graças a Deus, firme como casal, firme na igreja, e até a parte econômica, tentando restaurar passeado no aniversário de casamento. Se houver perdão, não há ponte que não seja vermelha, independentemente da bomba que tenha tombado essa ponte. Só que isso é deixar Cristo viver em nós. É Cristo realmente reinando em nós. É a gente negar não eu, porque quem lembra lá no começo do estudo, é esse eu que a gente aprende no mundo caído. Lembra? Vamos botar aí Conrado e uma outra criança aí para brincar. Amado, eles podem dar um bico um do outro, podem puxar o cabelo um do outro, e já puxa o cabelo, já está dançando, já está beijando. A gente não nasce guardando rancor, a gente não nasce odiando, a gente não nasce querendo se vingar. Isso a gente aprende no mundo caído, porque a gente começa a olhar para a gente mesmo, e a gente começa a se achar o bom. E aí quando alguém nos machuca, nos fere, nos dá a volta, nos ajuda, o que a gente faz? Não sou merecedor disso não. Pô, ajudei tanto. Pô, não fiz nada. Me tratou dessa maneira. Pô, nem sabia que estava passando por esse negócio e olha o que está fazendo comigo. Por quê? Porque eles estavam olhando para. Agora, pensa Jesus fazendo. Pai, perdoe porque não sabem o que faz. Só Jesus falou isso. Quem, depois de Jesus, que está na Bíblia, Estevão, Atos 7. Quem já tomou pedrada? Já? Também. Pedrada na cabeça aí. Pedrada, vou então te contar a minha. Eu e Moisés, cada um atrás de uma árvore, tacando prego um no outro. Eu era muito quietinho. Eu tenho aqui, eu já tomei 26 pontos aqui. E a cabeça do jogo da velha, de tanta cicatriz. E aí, eu e Moisés, eu tacava a pedra, ele se escondia. Ele tacava em mim e eu me escondia. Tudo coordenado, até que eu quis ser esperto. Prometi a cara para Davi, tudo aqui. Amado, abriu aqui assim. E dói muito, não dói pouco não. Agora imagina você morrer sendo apedrejado. E aí, Estevão está morrendo sendo apedrejado. O que ele falou? Não coloque na conta deles esse pecado. O que ele está falando? Estão perdoados. No português, eu os estou perdoando. E outro, ele está pedindo ao Pai para que o perdoe os caras que estão matando ele com pedra. Estevão era de outro mundo? Não. O mestre de você está falando que era. Era um homem como
vou dar mais claro do que isso, não, senão fica fácil. Uma pessoa orientada por Deus, aí você falava de cabeça da cara, orou, e essa oração liberou perdão sobre os amigos. Jó, lembra? Jó ora a Deus pelos amigos. O que Jó está fazendo? Por quê? Por que os amigos foram bacanas com Jó? Jó está todo arrebentado. A parte que os caras foram mais inteligentes, mais amigos, para poder ficar o quê? Quietos. Quando abriram a boca, só arrebentaram Jó. A culpa é tua, seu tipo de cruz. É você que está todo errado. E vai falando, está se coçando com o dedo, a pele está soltando. Perdeu os familiares, perdeu as riquezas, os amigos só estão arrebentando. Aí a Bíblia fala que quando chora, Deus muda a sorte. Já era de outro mundo? Não, era igual a mim e a você. O mundo que era diferente. Não? O mundo que era diferente. É diferente, pedrada não tem mais. Você for mentira, acabou. Né? A pedrada não é mais não. Então, quando ele vai terminar no monte de divórcio, e a gente vai ver que daqui em diante, ele não vai estar mais falando sobre perdão. Ele termina aqui, por quê? Ele começa o que a gente falou semana passada. Temos que aprender a perdoar a nós mesmos. Temos que compreender que o perdão de Deus é para todo aquele que se arrepende, confessa os pecados e os deixa. Falamos sobre isso. Temos que compreender que se vamos tentar o perdão de todas as maneiras. Tem uma, tem duas, tem três. Depois de desistir da pessoa? Não. É hora como alguém que tem que nascer de novo. A gente está falando para alguém que se dizia cristão. A gente vai lembrar aqui, compreender que perdão não é necessariamente que eu tive uma rusga com alguém e essa pessoa que eu ofendi, ela vai vir me pedir perdão. Não. Se eu souber que alguém tem algo contra mim, eu vou lá e já tenho que pedir perdão, tenho que restaurar a ponte, tenho que reconstruir esse relacionamento. Depois a gente chega, olha o tamanho do perdão que a gente recebeu. Você vai vender o que tu tem, vai vender esposa, filhos, vai vender a ti mesmo, e a conta não vai ser paga. A única coisa dessa conta desaparecer é Deus nos perdoando. Mas agora, quando você recebeu, dê também, porque se você não der, vai ficar preso até pagar. E não dá para pagar, então, E aí depois ele vai falar, entendeu tudo isso? Agora tu pode casar. Se entendeu tudo isso, você pode casar. Você vai ter uma vida que de fato os dois serão uma só carne. Porque esse perdão, ele vai ser algo natural, automático. E a gente que é casado sabe que de vez em quando tem uns puxões de cabelo, a boca para lá, os outros na boca do estômago, né? Mas eu falo para Alessandra, desde que a gente namora, eu acho, eu falo que se eu perder em alguma situação para ela, mas se a gente fica bem, eu não perdi, na verdade, eu ganhei. Porque eu casei para ser bem, minha filha está fazendo uma cara de sonsa ali para mim. Por quê? Porque passou aquele momento, vem cá. Por que, gente? Porque a gente não casa para poder ficar brigado. Senão você vai pro ringue. Se quer briga, vai fazer MMA, vai lutar jiu-jitsu, qualquer coisa dessa daí. A gente casa para fazer o outro feliz. E a gente fica feliz fazendo o outro feliz. Então, para que isso aconteça, eu tenho que ter uma unidade com o outro. Tem que se tornar uma só carne. E isso vai passar a vida toda pelo processo do perdão. Agora, se teu coração for duro, isso não vai acontecer. Não vai. Quando aquele pessoal aí que planta, quando a terra está dura,
A semente pega? Não. O que tem que fazer? Tem que arar, tem que deixar molinha. Que aí a semente ela entra, a raiz fica profunda e daqui a pouco vem a cubilância lá do fruto que vai ser dado. Se o coração é pedra, é duro, a gente não vai conseguir isso. E aí eu quero terminar sobre isso. Aqui conhece aquela música, né? Que às vezes a gente ora, né? Tipo um coração de pedra, me dá um coração de carne. Não é isso? Fala, coração de pedra. Isso não quer dizer, não. Não é possível, isso é da época mais ou menos que Cunha tinha, né? Eu acho que é de Marco Antônio. Acho que é de Marco Antônio essa música, Coração de Pedra. Não é de Marco Antônio, não? Bota aí Coração de Pedra. Gente, vocês têm culpa aí, é só colocar Coração de Pedra. Mas a gente, quando vai orar, a gente ora, principalmente quando a gente vai orar para os outros, Senhor, quer que alguém se converta? A gente fala, tira esse coração de pedra e coloque um coração de carne. Agora, quando a gente orou sobre o perdão para a gente mesmo, para dizer, Senhor, tira esse coração meu, é o meu coração que é de pedra, e me dá um coração de carne. Não, mas é o coração de pedra mesmo, Ismael. Saiu uma outra, mas não é essa não. Fala, Deus. Usa o microfone para todo mundo ouvir. Dá para falar, não. Quando é a igreja, que a pessoa prefere sair da igreja, mas não se acerta. Né? Às vezes a pessoa prefere sair, mudar de igreja e não se acerta. Então, mas vamos lá. Ela mudou de quê? Somente de lugar de encontro. Igreja é só uma. Ela pode ter mudado de comunidade, de denominação. Mas para não encarar o problema, para não resolver a tendência, para não resolver o problema, então eu prefiro mudar, né, de local, de reunir, porque eu não consigo mais olhar para fulano, não consigo mais olhar para fulano. Então eu mudo de local de reunir. Resolveu? Não. Então, aí entraria, na verdade, ela tomou uma decisão que ela entraria do que o texto considera como gentil e publicano. Porque não houve semeando, coração de pedra, semeando. Na verdade, essa pessoa, né, a pessoa que faz isso, ela está enganando a si mesmo. Porque na verdade não houve transformação, não houve o caráter de Cristo, não houve o coração de Cristo. Ela pegou um esparadrapo, botou em cima da ferida e falou assim, ó, tá bem. Mas lá dentro, daqui a pouco vai virar gangrena, daqui a pouco vai perder a perna, vai perder o braço. Por quê? Porque não foi curado. É alguém que pega uma maneira de se auto-justificar, mas no critério dela mesma, não no critério bíblico, e não se negocia com aquilo que é bíblico, não se negocia. E a gente no meio evangélico, tem muitas coisas que a gente faz como auto-justificativo, e não como aquilo que é padrão bíblico. Vou falar isso rapidinho, a gente vai terminar porque nós são 9 horas. Eu não sei se é aqui, mas eu acho que acontece isso em qualquer lugar, né? Mas no Rio tem muito. A pessoa, ela vai para a política, ela rouba, aí quando está perto da eleição de novo, ela cria um lugar de atendimento para a comunidade. Aí bota lá, tira documento, bota um psicólogo, e aí um montão de gente vai dizer assim, que roubou, mas fez. Vai justificar. Ela não, mas me deu uma gorjeta, me deu 10% da gorjeta lá do roubo dela. Por que eu estou falando isso? Porque às vezes na igreja a gente está vivendo uma vida fora do caráter de Deus, do padrão de Deus, e a gente vai achar porque a gente está trabalhando com um montão de coisas, está justificando esse comportamento.
a gente vai achar porque o dízimo é forte, grandão, né? Quando cai lá no Brasão Pilaça, é como disse um Papa, né? Que esqueci o nome dele agora, ele falava que quando você, na época do purgatório, da Inquisição, quando você colocava a moeda e ela batia lá no fundo, era você ficando livre do purgatório, né? E isso, de uma outra maneira, tem muita gente que pensa isso, não quer mudar, não quer nascer de novo, não quer deixar o Espírito trabalhar e vai usar outros meios para se auto-justificar, para poder falar assim: não, estou bem com Deus. Amado, não dá para negociar com Jesus. Ou é? Está enganando a si mesmo. E eu vou terminar, de verdade agora. É porque eu lembrei de uma história que tem um pouco a ver com isso. Não é direcionamento diretamente sobre o perdão, mas é sobre esse comportamento. A gente conversando esses dias e falando de pessoas que estão na igreja, onde ensinam coisas que não são bíblicas, né? Ensinam um montão dessas coisinhas aí loucas que a gente está vivendo, e seriam muitas: a teologia da prosperidade, o oba-oba, qualquer coisa dessa louca que a gente está vivendo aí, que a pessoa chama de evangelho, mas não é evangelho. E aí vai ter uma sobrinha falou algo semelhante no almoço ontem, né? Falou: mas pelo menos ele está ouvindo. E eu falei assim: não, negativo. No caso do almoço, era uma pessoa que está numa vida contrária à mesma palavra, mas vai numa determinada igreja que sabe da situação e deixa lá. E aí minha sobrinha falou assim: mas pelo menos está ouvindo. Eu falei: não, isso é pior. Sabe por que é pior? Porque eles estão aceitando e ela está achando então que está tudo bem. Não é alguém que veio do mundão e está ali para viver um trabalho de conhecer a palavra e ser liberto, é outra coisa. Mas é alguém que conhece desde que nasceu, tomou uma postura que não é bíblica, está frequentando um lugar que estão deixando. O que está fazendo na consciência dessa pessoa? Ou está tudo legal. E tem outras que estão nesse lugar aqui, ensinam quase tudo antibíblico. E aí, hoje, mais do que os bereanos, a gente tem Bíblia em casa, a gente tem Bíblia no celular, o celular já carrega um montão, tu escolhe a linguagem, né, que você quer, se tem inglês, inclusive, ali tu tem ali, e a pessoa ela tem um monte de possibilidade de averiguar se o que ela está ouvindo é certo ou errado, e ela não o faz. E aí muita gente vai pensar: não, mas é o líder que vai ter que pagar, vai responder diante de Deus. Não, negativo. Se eu estou num lugar que a Bíblia me é proibida, que eu não tenho acesso, vocês sabem como é o evangelismo hoje na Coreia do Norte? Pegam um versículo bíblico, escrevem, colocam debaixo do paulinho, vão visitar o presidiário lá, o cristão que está preso. Ele pega aquele versículo, lê, coloca na unha, passa para o outro que está na outra cela, e assim eles vão lendo a Bíblia. Um versículo a cada visita que fica escondido na unha. A gente, a hora que quiser, lê a Bíblia em qualquer lugar, de todas as maneiras. Então a gente não pode falar assim: a culpa é só do livro. O livro é perdido, mas não dá para falar que é só dele, porque a gente tem a possibilidade de averiguar. Por isso que onde eu estou, eu sempre falo: vê se o que estou pregando tem base bíblica, vê se está no texto, vê se está dentro do contexto. Porque se não tiver, chama no cantinho, vai chamar a atenção na frente de todo mundo, porque você é feio pra caramba, né? Até Pedro, quando quem lembra lá, falava que Jesus chamou Jesus à parte e falou com Jesus. Por quê? Porque às vezes eu estou pregando de má fé, mas às vezes eu estou enganado, nem eu sabia que eu estava no erro. E você vai me ajudar a não viver no erro. Amém? Quem quer falar? Tá mais longe que quer falar? Estou doidinha para ficar maluco, viu? Como tem que exercer perdão, você está perdoado, em nome de Jesus. Então, vamos ficar em terra, vamos terminar. Tem a moeda para escutar? Perdão? Cadê o Pedro Lucas? Cadê o Pedro Lucas?
perdão. E a gente vai estar ligando no amor, mas não falando necessariamente o amor. A gente vai estar agora, vai começar em Gálatas, falando perdão, a gente vai para Éfesos para falar sobre ser cheio do Espírito, Efésios 5:18. E aí depois a gente vai para Gálatas. Mas nesse inteirinho, vai ter uma hora que a gente vai voltar para Mateus 17, para falar quando Jesus desce e tem um demônio lá, um trabalho tremendo, a gente vai estar falando um pouco sobre isso. Então, como eu falei no começo, vai ter uma hora que a gente vai estar lá na frente e a gente vai voltar lá na frente e vai voltar para a gente ir caminhando com solidez, amém, amados? Então, aqui eu quero sentir o desejo, por favor, ore. E agradecendo a Deus por esse momento, que a mente não devagou tanto, né? E Deus vai concatenar as ideias e a gente vai nos levar para casa, nos dar uma boa noite.